Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo e no momento dessa gravação é onde eu vi aqui a notícia pela internet de que uma van atropelou várias pessoas em Barcelona, matou algumas, feriu outras e tal, mais um atentado terrorista. Mas é impressionante a maneira como a notícia é vendida pela grande mídia. Como vocês sabem, não é nenhuma novidade, e muito menos privilégio brasileiro, isso acontece no mundo inteiro. As manchetes que são vendidas são sempre trabalhadas de uma maneira bem estratégica para se ganhar pontos por um lado ou se perder pontos para outro, né? A primeira coisa que é fato é que a maioria das pessoas só lê a manchete das notícias, né? Você que vê notícias aí na sua rede social, que alguém te passa, não é sempre que a gente abre, a gente vê a manchete, entende só pela manchete mais ou menos o que aquilo quer dizer e já se sente devidamente informado sobre aquilo. Isso não é exatamente muito bom, mas como nós não temos um tempo infinito no nosso dia a dia, às vezes as pessoas vão fazer isso mesmo, é até compreensível. Mas mesmo assim elas já se sentem informadas e, portanto, podendo opinar sobre o assunto. E a maneira como as manchetes são vendidas sempre é trágica. Por exemplo, aqui nesse caso diz que a van matou as pessoas em Barcelona. Recentemente tem tido vários casos de atropelamentos na Europa, atentados terroristas, e a culpa é sempre da bomba, da arma, do ônibus em Londres, da faca na Noruega, de um caminhão em Berlim, de não sei o que em Paris, de uma van em Barcelona. A notícia nunca é repassada conforme a perspectiva de um autor concreto que utilizou desta van, desse caminhão, desta arma, desta bomba, como um instrumento para fazer uma grande cagada, né? Que seria o próprio ato terrorista em si. E por que a grande mídia faz isso? Bem, como eu disse, muita gente só olha as manchetes, as coisas seguem assim, e muito geralmente a ocultação ou a demonstração do nome, do autor desse atentado, da grande coisa ruim que foi feita, muito geralmente ela é dada conforme a conveniência de se expor essa informação ou não. Muitas vezes as informações são escondidas porque não fazem parte de uma forma conveniente de um jogo político maior. Então, geralmente, se o autor dos atentados, como foi em vários anteriores, nesse do Barcelona eu ainda não sei porque ainda não foi divulgado nem nada, pelo menos até o momento em que eu estou gravando isso, mas em tantos outros casos, se o cara faz parte de um dos grupos que tem ativismo, que legitima mais estatismo, mais globalismo, mais isso e aquilo, geralmente esse autor é ocultado. Foi um ato isolado, é um lobo solitário, foi um acidente, veja, precisamos repensar essa situação, coitado, o cara que fez isso era uma pobre vítima, ele jamais soube o que estava fazendo. Por outro lado, se o autor de uma cagada dessas é uma das pessoas que eles querem combater, aí vem à tona na mesma hora. Por exemplo, um padre irlandês lá matou não sei quem esfaqueado. E esse pessoal combate o cristianismo, como a gente sabe. Então, todas as manchetes fazem questão de colocar que, olha, o cara era padre, o cara era católico, esses cristãos são nazistas, esses cristãos precisam ser combatidos, representam retrocesso, meu Deus, o fanatismo religioso. Por outro lado, se o cara de uma outra religião aí, que nós não vamos dizer o nome aqui, se um cara que é dessa religião faz isso, não, temos que entender que não tem problema nenhum, isso é assim mesmo. As pobres vítimas precisam entender que isso faz parte da cultura deles e que ele só está manifestando sua cultura de uma forma assim, um pouco exagerada, mas é assim mesmo. Enfim, quanto a isso, tem uma página na internet aí, que já me passaram algumas vezes, que se chama Caneta Desesquerdizadora, acho que é o nome, que eles pegam todas essas manchetes e corrigem, mostrando o que elas querem dizer de fato, né? E é engraçado que isso acontece não só, claro, eu dei um exemplo de um cristão, né? De modo que o atentado cometido por cristão, a notícia se transforma, ela deixa de ser sobre o atentado, quer dizer, não um padre que esfaqueou um cara, não um ser humano que esfaqueou outro ser humano, e isso é a notícia. Não, a notícia é que ele era católico. Então, quando eles querem combater uma coisa, eles associam tudo que é de ruim a essa coisa. Você vê alguns exemplos bizarros aí que nós temos, às vezes fazem isso com videogames. É impressionante, um cara sai de casa, pega uma metralhadora, assalta um banco, mata 3 pessoas no processo, e aí, quer dizer, é um lunático, um cara sem escrúpulos, sem moral, sem princípios éticos, que cometeu uma atrocidade. A notícia vira, olha, um cara roubou, fez isso, isso e aquilo, e ele tinha o Counter-Strike instalado no computador dele. Então Counter-Strike gera assaltantes de bancos, genocidas, então precisamos proibir os jogos de computador. Uma maluquice completa. Vai lá um doido na rua, ele dá um tiro em outro cara. Aí o pessoal entra na rede social dele e vê que ele deu like na página de um cantor tal, de um filósofo tal, de um político às vezes. Aí fala, seguidores do John Locke estão assassinando pessoas na rua. Um homem cruel cometeu um assassinato e ele seguia a página do John Locke no Facebook. Você fala, mas o que tem a ver o cu com as calças? Né? E, no entanto, a notícia é vendida assim, tentando sempre associar a imagem daquilo que eles querem seletivamente combater. Então, evidentemente que não é assim. As pessoas precisam parar de culpar os objetos, as pessoas precisam parar de dissociar as ações de seus agentes. Ou seja, parar de diluir as responsabilidades individuais nesse mar de nada.
É que nem quando falam das armas. Armas matam pessoas, então nós precisamos proibir armas. Aí você fala, não, pera, armas só matam pessoas se outra pessoa fizer uso dela, não é isso? Se não, pera aí, numa fábrica de armas, quantas mortes por dia há numa fábrica de armas? Segundo essas pessoas, devem haver centenas, né? Praticamente todos os funcionários são exterminados diariamente porque lá está cheio de armas e armas matam pessoas. Não, não é assim que acontece. Todas essas coisas são instrumentos que vão ser utilizadas por um fim ou para outro, mas o instrumento por si próprio, a van, o ônibus, o caminhão, a faca, a bomba, eles não têm esse poder de decisão, essa autonomia de sair matando os outros só porque eles acharam que seria conveniente. E esse tipo de pensamento é o que gera essas propostas proibitivas dos equipamentos, né? Então você vê, agora está tendo muitos atentados com carros na Europa. Atropelando, explodindo, derrubando prédio, tá, aquela coisa, né? Já existe na Suécia parlamentares discutindo a ideia de se proibir, acho que em Estocolmo especificamente, pode ser que seja uma área maior, eu não lembro agora, proibir o fluxo de carros ali. Por quê? Porque carros podem ser usados para atentados terroristas, então vamos proibir o uso de carros, assim as pessoas só podem andar de bicicletas. Bom, mas e se eu pegar uma bicicleta e der na cabeça de alguém, sei lá, arrancar a cabeça de um cara fora com um cano de bicicleta, aí você proíbe a bicicleta. Aí eu faço isso com skate, eu faço como se fosse um taco de beisebol, dou na cabeça do cara e deixa ele em coma no chão. Aí você proíbe o skate, né? Que tal? E aí, por exemplo, no atentado de 11 de setembro usaram aviões para derrubar as duas torres. Então vamos proibir os aviões, porque eles derrubam torres. Não importa que houvesse um terrorista lá dentro comandando um avião, afinal de contas, não é isso? Esse mesmo terrorista, ele jamais ousaria fazer uso de outro equipamento para cometer o mesmo tipo de atrocidade. Não, porque afinal de contas, isso é um problema dos aviões, isso é um problema das vans, isso é um problema das armas. Então, como vocês podem ver, eu não concordo nem um pouco com esse tipo de raciocínio. Mas enfim, essa é a notícia e por enquanto é isso, né? Uma van atropelou várias pessoas. Não tinha ninguém pilotando. A van acordou de manhã, teve uma ignição espontânea e falou, porra, tô aqui na Catalunha, vou perder essa chance. Olha quanta gente aí, rapaz. E pá, faça-me o favor, né? Então, um adendo só para completar aqui. Isso tudo se encaixa naquele contexto de um vídeo que eu fiz recentemente, cujo link está aqui no card, que eu não sei que lado que ele vai aparecer, mas enfim, e também na descrição, sobre aquela indagação de se o homem nasce bom ou ruim, por que a perspectiva que você tem a respeito dessa pergunta altera também um pouco do que você pensa a partir disso, né? Então essas concepções de que os objetos são culpados pelos atentados e que aviões são maus, vans são más, precisamos proibir os carros na Suécia, precisamos proibir as armas, precisamos fazer isso, isso e aquilo, parte um pouco também dessa ideia de que não, o homem é maravilhoso, se não fossem as armas, nenhum crime seria cometido. Então eu sugiro para vocês aqui que vejam também esse vídeo, certo? Por enquanto é isso, um beijo enorme a todos vocês e até a próxima.